Igreja de Jesus, Jardim Brasil 5, eu quero saudar a todas as irmãs e os irmãos queridos que estão participando neste momento do Círculo de Oração, dirigido pela nossa missionária Tânia Passos Araújo. E nós vamos agradecer a Deus, estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, fazendo a obra do Senhor de um modo diferente, em comum, mas mesmo assim estamos todos nós irmanados, servindo ao Senhor nosso Deus, e nada nos impedirá de fazer a obra de Deus, mesmo que tenha essa tempestade que está atingindo a todos nós, mas vamos continuar orando para que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos guarde e nos proteja. E querida Igreja de Jesus, vocês que estão acompanhando o Círculo de Oração, eu quero deixar uma mensagem de Deus para vossas vidas, para todos nós, que está escrita no Salmo 46 e o versículos de 1 ao 7, e diz assim a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querida Igreja de Jesus, a palavra de Deus aqui de modo muito claro, através desta poesia sagrada, que é todo o livro de Salmo, que é um livro poético, o salmista está fazendo uma declaração de fé, uma declaração onde ele reafirma para si mesmo, mas também para todas as pessoas que teriam acesso a esta Escritura Sagrada, e nós somos um desses privilegiados, ou melhor, todos os seres humanos que têm acesso, querem ler a Bíblia, serão abençoados com essa expressão, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, portanto, no momento que você, minha querida Igreja de Jesus, está ouvindo esta palavra, está sendo abençoado por ela. E que palavra é esta? Essa declaração do salmista que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós estamos passando por um momento muito angustiante. Nós estamos passando por momentos em que precisamos confiar em Deus. Precisamos ter Deus como nossa fortaleza, como nosso socorro, ainda que essas coisas todas nos estão atemorizando. O coronavírus, eu não poderia deixar de falar, porque é um fato real, é algo que está cercando a família, cercando as nações, cercando todo o nosso país, as nossas cidades, e está levando algumas pessoas até a ficarem muito apavorados. E com certa razão do ponto de vista humano, porque até o presente momento não há remédio para a cura, não há uma vacina. Então, as pessoas, por saberem que não há remédio para curas, muitas estão em desespero. Mas nós, apesar de tomar, como sempre digo, os nossos pastores também, as precauções que as autoridades sanitárias estão nos orientando, nunca devemos esquecer isso, que é primordial para a Igreja de Cristo Jesus. Entender que Deus, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e é socorro bem presente nesse momento angustiante, neste momento de muita tribulação, neste momento de muita aflição, de muitas aflições para todas as pessoas, nos quais nós também estamos inseridos nesta realidade. Nós somos crentes de Jesus, mas temos parentes que não são. Nós somos crentes de Jesus, mas muitos dos nossos filhos não são, dos nossos vizinhos não são. E nós temos que ter tranquilidade em Deus para poder tranquilizar essas pessoas. E é exatamente isso que Deus quer
que nós hajamos, ou seja, hajamos como pessoas, como servos de Deus, servas de Deus, que confia nele, que tem nele como refúgio, que tem ele como fortaleza, que tem ele como socorro, para que nós possamos dar essa mensagem de fé, essa mensagem de confiança para essas pessoas que estão precisando desesperadamente de Deus. E a Igreja de Jesus que será e é o grande diferencial deste momento de muita angústia nas nações. Por isso que o versículo 2 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o que isso significa? Significa um momento de muita turbulência, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o mar, né? Dando a entender para nós uma verdadeira turbulência, né, na terra. E é exatamente isso que está acontecendo. Várias nações tomando providências, várias pessoas correndo para lá e para cá, os governos se apressando para tomar medidas emergenciais para proteger os seus povos. As nações estão em polvorosa, como diz aqui o versículo de número 6, os reinos se moveram. Os reinos se moveram, as nações da terra estão se movendo, muitas vezes batendo cabeça, sem saber o que fazer direito, porque Deus deu um abalo na terra, porque Ele é o soberano de todas as nações. Mas nós que somos servos de Deus, nós que servimos a Deus, temos que neste momento nos apresentar como aqueles e aquelas que confiam verdadeiramente em Deus, como aqueles e aquelas que têm em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente. Nós podemos dizer com fé, nós podemos dizer com confiança: olha, povo de Olinda, olha, povo de Aguazinha, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nessa angústia que todos nós estamos passando. Mas é preciso que vocês possam fazer o que nós fizemos, o que a igreja está fazendo. E o que é que a igreja de Cristo está fazendo? A igreja de Cristo está adorando, a igreja de Cristo está servindo, a igreja de Cristo está louvando, a igreja de Cristo não está se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas continua, apesar do coronavírus, olhando, como disse o nosso pastor, firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Portanto, minha querida igreja em Brasil 5, todas as mães da Comissão Lírio dos Vales, nós temos uma grande responsabilidade diante da sociedade e diante de Deus, porque Ele levantou-nos para nós sermos intercessores, para mostrarmos para essa sociedade desesperada que o Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, em todas as situações que forem angustiantes. Esta é uma delas. O Senhor se apresenta, vou reiterar, querida igreja, como refúgio, como fortaleza e como socorro. Portanto, querida igreja, cabe a você, neste momento, dar uma verdadeira demonstração de fé, de confiança, de que servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Rei das Nações, o Filho do Deus vivo, que reina em nossa vida e que pelo seu Espírito Santo, não pelas nossas próprias forças, não porque somos melhores do que as pessoas que estão lá fora, não, mas porque um dia, na nossa vida, nós resolvemos aceitar o Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza, o Deus que é socorro bem presente em todas as nossas angústias. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesta noite, neste círculo de oração, para todos quanto estão participando agora pelo WhatsApp, mas que essa mensagem você incorpore, coloque no seu coração, mas que você leve adiante para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, ainda que seja crente, porque essa prova é para todos nós, e é neste momento que a igreja precisa estar unida, que a igreja precisa estar, com certeza, com os olhos fixos em Deus. Como ele disse para Josué no capítulo 1, verso 8, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas meditarmos no livro da lei de dia e de noite. E o livro da lei é esta bendita palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Deus colocou nas suas mãos para nós lermos e encontrarmos textos maravilhosos como este que nós acabamos de ler.
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E por causa disso, nós não vamos temer nada que venha à nossa vida. Claro, reitero, vamos tomar as precauções, porque a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor nosso Deus. O que sucede ao justo, sucede ao justo, mas apesar disso, a palavra de Deus diz, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E diz ainda o texto sagrado, bendito é o nome do Senhor Jesus, que Deus está no meio desta cidade. Bendito é o nome de Jesus, que podemos comparar por analogia como a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um rio, aleluia, alegra essa cidade de Deus. E quem é esse rio? O rio é o símbolo do poder do Espírito Santo, que nesta hora, neste momento em que você está ouvindo esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, deixa esse rio, aleluia, bendito é o nome de Jesus, mover todas as entranhas da sua vida e do seu coração, e diga, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, e eu creio que Tu és, aleluia, o socorro bem presente nessa angústia. E assim Deus abençoe a todos e todas, e vamos continuar servindo a Deus, unidos, ainda que separados fisicamente, mas em espírito, no Espírito de Jesus, vamos continuar adorando a nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus.